Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrien. Vim aqui rapidamente fazer uma análise sobre o efeito manada, que baseado justamente nos massacres que ocorreram nos últimos dias, né, de ataques a escolas públicas, que provocou inclusive a morte de professores e de alunos, tá? Então a gente vai fazer muito essa análise ligada à tese do sociólogo Max Weber, que fala sobre ação social, tá? E como a ação, o comportamento de indivíduos pode influenciar outros indivíduos a reproduzir mesmo práticas absurdamente violentas, como a gente está verificando aqui nesses massacres que ocorreram aqui no Brasil nos últimos dias, tá bom? Mas, gente, antes de começar tudo isso, gostaria muito que você pudesse se inscrever no nosso canal, tá bom? Faça seu comentário, faça a sua crítica, fique à vontade, o canal também é seu. Bom, gente, nos últimos 12 anos, a gente pode falar assim, nós tivemos uma série de massacres, de atentados, de ataques a instituições de ensino aqui no Brasil, tá? Pessoas desequilibradas, pessoas completamente desorientadas entraram em escolas matando professores, matando alunos, jovens, crianças, né? O massacre de Realengo talvez seja um dos piores de todos. Nós tivemos algo em torno de 12 mortes ali, tá? E nós verificamos o quê? Que agora, há pouco tempo, nós tivemos no dia 5 de abril em Santa Catarina o atentado, né, que provocou a morte de 5 crianças, e menos de um mês nós tivemos ainda em março um atentado que ocorreu de um jovem de 13 anos que invadiu uma escola e acabou matando uma professora de 72 anos de idade, tá? A gente pode perceber, na verdade, que esses ataques eles estão se tornando cada vez mais rotineiros, tá? E segundo o Poder 360, que é um instituto de pesquisa, ele analisou e verificou que dos últimos 12 anos para cá, nós tivemos algo em torno de 37 mortes provocadas por ataques a instituições de ensino. E isso está cada vez mais se tornando rotineiro. Tá? Lembra um pouco a sociedade norte-americana, onde você tem ali esses ataques que acabam se tornando realmente já uma rotina, e lá nos Estados Unidos os óbitos, né, as mortes são maiores porque o acesso às armas é mais comum, é mais fácil, né? Então aqui você pelo menos tu tem ataques, mas os números de óbitos não são tão grandes como nos Estados Unidos, né? Já que o acesso às armas lá é maior. Por isso que vem essa polêmica sobre a ideia do acesso às armas aqui no Brasil, a facilidade do acesso às armas. Tu tem parlamentares, políticos que defendem a ideia de que a pessoa, o cidadão precisa ter uma arma para se defender. O grande problema de tudo isso é que, assim como o acesso à arma pode ficar fácil para o cidadão de bem, também pode ficar fácil para o desequilibrado, o desorientado, o bandido, o criminoso. Então tem uma polêmica em volta de tudo isso, tá? Mas vamos voltar aqui um pouco para a ideia do massacre na questão aqui do Brasil. Esses ataques, né, que do ano passado para cá, 2022 para 2023, algo em torno de 5 atentados contra escolas, contra institutos de ensino. Tá. O que a gente está verificando aqui, na verdade, é um problema, tá, que tem muito a ver também com a divulgação. Tá? O que acontece é o seguinte, gente, existe uma orientação por parte da grande mídia. Eu estou falando da grande mídia, não é o blogzinho pequenino, não é o YouTube, não, a grande mídia, tá? Como Rede Globo, vamos pegar aqui, tá? Ao falar de suicídio, vamos pegar o caso do suicídio, de não divulgar muito a prática do suicídio. Muitas vezes só se fala em suicídio quando é de uma celebridade. E é uma coisa de tipo, falando agora e amanhã não falar mais. Tá? A gente fala assim, mas por que isso? Tá? É porque se verificou, e esse é um estudo que inclusive a sociologia faz e analisa bastante, é que quando você, na verdade, começa a falar sobre determinados temas, tá, como suicídio, tá, isso pode provocar um efeito manada. O efeito manada é aquele efeito em que uma pessoa ou um grupo de pessoas pode influenciar outros indivíduos. Então,
não falar sobre suicídio, porque se falar de suicídio, tá, existe a possibilidade de outras pessoas também reproduzirem isso. Então você tem, por exemplo, situações em que raramente tu verifica séries, filmes que falam sobre a questão do suicídio, justamente para evitar o efeito manada. Tá? Nós tivemos o caso da série Os 13 Porquês, dos 13 Porquê, que passa na Netflix, e que se verificou que a cada temporada é uma série que fala sobre suicídios. De que a cada temporada numa nova temporada existia um aumento do suicídio entre os jovens nos Estados Unidos. Isso pode ser só uma coincidência, a gente não está falando de uma ciência exata, a gente não tem certeza sobre isso. Mas que pode ter existido uma influência, isso pode ter rolado, pode ter acontecido. Então, muitas vezes, os editoriais das grandes mídias, da grande mídia, evita falar muito sobre temas polêmicos como esse, justamente para evitar a reprodução, que dá o nome de efeito manada. Na sociologia, a gente chama isso de ação social. É uma tese do sociólogo Max Weber, em que ele fala que nós somos influenciados não por toda a sociedade. Né? O Émile Durkheim, sociólogo francês, ele falava que nós somos influenciados por toda a sociedade. Os nossos comportamentos, os nossos hábitos são reproduções, são modelos da sociedade. Tá? O Max Weber, ele vai discordar disso. Tá? Ele vai falar justamente que nós somos influenciados, mas não seria por toda a sociedade, mas pelos grupos que estão na sociedade. Ou seja, nós não somos influenciados pela sociedade, mas sim na sociedade. Então os grupos podem nos influenciar e uma pessoa pode nos influenciar. Aí ele dá um nome, ele chama isso de ação social. Tá? O que a gente pode falar rotineiramente de efeito manada? Que é o fato de que quando uma pessoa faz algo, existe a possibilidade dos outros fazerem. Né? Então coisas bem simples e bobas aqui, que eu posso dar exemplo para vocês, se de repente você está andando na rua e começar a olhar para cima, do nada, né? As pessoas que estão em volta de você, estão andando, vão parar e começar a olhar para cima. Tá? Esse é o efeito manada. Tá? De falar, por exemplo, do grupo, né, aquela situação, o grupo pode influenciar. Eu dou esse exemplo básico de que quando você está, por exemplo, num restaurante, em que existe um restaurante um ao lado do outro, no primeiro restaurante está cheio de gente, e no segundo está vazio. Aí eu faço pergunta para os meus alunos, qual é o restaurante que você vai? A maioria, por incrível que pareça, diz que vai no cheio. Por quê? Porque quando você vê a questão de que está cheio aquele restaurante e o outro está vazio, dá a entender que está cheio é porque tem alguma coisa boa ali. Né? Chama atenção. Pode ser, na verdade, o caso de... chama atenção pela questão, por exemplo, de que de repente a comida deve ser boa, ou então a comida é boa e barata, melhor ainda. Então o grupo acaba influenciando. Né? Inclusive tem até essa questão no caso do linchamento. Porque talvez você pergunta assim, poxa, você teria coragem de matar alguém? Né? Normalmente as pessoas falam assim, não, eu não teria coragem de matar ninguém. Ou seja, tudo bem. Individualmente você não teria coragem, mas em grupo você tem. As práticas, os grupos de linchamento, parte disso. Tá? Quer dizer, o grupo ele influencia mais, ele mexe mais com a cabeça da gente, ele faz, porque a ideia é a seguinte, pode perceber, quando você está num grupo social, quando você está num grupo, você tem mais chance de fazer loucura. O grupo mexe com a tua cabeça. E pode perceber, as coisas mais loucas que você fez na vida, você fez em grupo. Tá? Então tem tudo isso. Tá? Então funciona assim. Agora é claro, uma pessoa pode te influenciar? Pode também. Quer dizer, a ação social parte disso, parte desses modelos. Quer dizer, os modelos sociais, eles são influenciados. Os indivíduos são influenciados por outros indivíduos. E a ação social. O que acontece então em relação às tragédias, a esses massacres que ocorreram nos últimos dias, é a ideia do efeito manada, porque a partir do momento que é divulgado um problema como esse, acontece um massacre como esse e ele é divulgado, a possibilidade de outras pessoas desequilibradas ou querendo ter uma fama, né, digamos assim, meio que maluca, é uma fama maluca, de poder fazer isso é muito grande. Tá? Eu me lembro que agora, no dia 5 de abril, nós tivemos... Não, 5 de abril não, em março, nós tivemos o ataque em São Paulo de um garoto de 13 anos de idade num colégio público que matou uma professora de 72 anos de idade. É curioso que houve o ataque, divulgaram o nome do rapaz, divulgaram a imagem do rapaz, tudo, né, muito mais o nome, tá? Divulgaram, por exemplo, o vídeo e tudo mais. E, curiosamente, depois começou a existir uma série de ameaças e ataques a escolas feitos nas redes sociais. Inclusive,
Eu faço parte de um grupo educacional em que um ex-aluno ameaçou a escola, né, de atentado. Né? Então houve um clima, quer dizer, é o efeito manada. Acaba influenciando de alguma maneira, de alguma forma, acaba criando uma ação de reprodução. Tá? Assim como existe no suicídio, pode existir também nos ataques. Tá? E aí o Max Weber chama isso de ação social, que é justamente a ideia de que o indivíduo vai vendo coisas e isso vai sendo reproduzido. Tá? Só para você ter uma ideia, o que aconteceu agora, o editorial da Rede Globo, né, há alguns dias atrás, tomou uma decisão de não mais divulgar imagens, vídeos e o nome de algum possível assassino, de alguém que ataque alguma instituição pública do ensino, alguma coisa dessa natureza. Né? Isso é justamente para evitar uma pseudo-fama desses indivíduos, tá? Que são desequilibrados e que podem influenciar outros desequilibrados. Né? Porque o editorial da Rede Globo, na sua nota, diz assim, né, que no passado havia uma orientação de falar sobre um atentado, por exemplo, um atentado como esse de uma escola, apenas um dia, né, e no outro dia não falar mais sobre isso, para evitar o efeito manada. Tá? Então já havia um cuidado em relação a isso. Agora, eles não vão mais divulgar nenhum nome, nem vídeos ligados a um possível ataque na escola. Tá? Isso é para evitar justamente o efeito manada. Porque qual é o grande problema hoje que existe? As redes sociais. O que você está verificando? Esses últimos ataques, nós tivemos o que? Um grau de sensacionalismo absurdo. Feito por youtubers, feito por pequenos blogs, que divulgavam coisas, inclusive até fake news, de a imagem do fulano, a imagem de crianças mortas que não eram aquelas crianças, sabe? A imagem do assassino que não era aquele assassino. Então houve, na verdade, há um sensacionalismo, né? Que o filósofo francês Guy Debord, na década de 60 do século passado, chamava de Sociedade do Espetáculo. Inclusive o nome do livro dele é Sociedade do Espetáculo. Quer dizer, a ideia das pessoas, elas estarem numa sociedade de espetáculos, de imagem, de representação. Você não vai para um evento, você vai para um espetáculo. Então as reportagens hoje, elas não são mais uma reportagem fiel à ideia em si. É um verdadeiro espetáculo de imagem, de informações. Tudo em busca de quê? De audiência, em busca de cliques, em busca de seguidores, coisas dessa natureza. Então tem gente se aproveitando do massacre dos outros para criar, para produzir esse tipo de situação. Quer dizer, as redes sociais, por incrível que pareça, estão piorando a situação, criando, na verdade, esses assassinos que viram famosos, e muitas dessas pessoas buscam essa fama meio mórbida. Tá? Então a gente vai perceber, na verdade, que o efeito manada, a ideia da ação social que o Max Weber fala, está muito presente. Então mostra, na verdade, que é preciso tomar uma atitude quanto a isso. Então eu vejo, daqui a opinião minha, é de que a atitude da Rede Globo sobre isso foi muito bem acertada. E tomara que as outras mídias, a grande mídia também faça isso. A grande questão é que muitas dessas mídias, na verdade, pensando apenas em audiência, em lucro, né, fazem até o contrário, buscam o sensacionalismo disso. De programas de todo tipo, Comando Geral, Barra Pesada, que aqui os regionais que tem aqui, né? Tu tem, por exemplo, programas que eles têm sempre aquela figura do moralista que se apresenta na frente, né, e diz que bandido bom é bandido morto, tem que matar, tem que morrer. Então, essas coisas, na verdade, são convenientes, chamam a atenção das pessoas, que as pessoas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir, tá? E assim, não, tem que matar esse cara, esse é bandido, não sei o quê. Então, assim, cria, na verdade, uma situação até pior, um clima até pior de tudo isso. Então a gente está falando, na verdade, de um problema sério, tá? De uma reprodução da violência. E que a mídia, na verdade, principalmente a pequena mídia, está criando isso. Eu falo até da pequena mídia, que não dá nem para falar de uma mídia especificamente profissional, porque hoje qualquer um parece que está virando repórter. Né? Que assim, o cara tem um celular, vai no local e começa a fazer um monte de pergunta maluca, fazer imagens sem noção nenhuma, tá? Pronto, o cara é repórter. Quer dizer, o problema aqui no Brasil é que avacalhou, quer dizer, hoje todo mundo é repórter, né? E aí complica, porque tu vê de tudo um pouco, tu vê cada coisa absurda, louca, e o cara fala, isso é um furo de reportagem. Não, isso é puro sensacionalismo de uma pessoa que quer ganhar
em cima da desgraça dos outros. Tá? Então a ideia do Max Weber, nesse ponto, é incrível. Quer dizer, ação social, a ideia do efeito manada. Tá? E o que eu estou falando é uma coisa que os alunos do ensino médio e quem está se preparando para o Enem sabe muito bem de tudo isso. Porque o conceito do Max Weber sobre ação social, ela se enquadra perfeitamente nesse modelo, nessa ideia. Tá? E a gente espera que daqui para frente, se vier alguma outro massacre, alguma coisa assim, que a gente espera que isso não aconteça, que realmente os blogs, que a grande mídia, né, que até mesmo os YouTubes da vida não fiquem reproduzindo. E aí eu falo também para você, meu amigo, para você, meu amigo, minha amiga, não reproduza a desgraça. Não mostre imagens absurdas em grupos de WhatsApp, porque isso só pode provocar muito mais um efeito manada e pode fazer com que pessoas desequilibradas venham a reproduzir esse tipo de ação que é muito, muito cruel. Então, a ideia do bom senso aqui e a tese do Max Weber se enquadra perfeitamente no que a gente está falando hoje aqui. Beleza? Falou, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço.